mega fé. Isso mesmo. A última viagem de 2025, porque depois que eu estive aqui há 5 meses, eu tive 2 vezes na África e uma na Ásia. É bem ali, a gente vive dentro de avião. A última viagem, eu estava comentando com o pastor e com o presbítero antes de iniciarmos o culto. Nós estivemos numa região no noroeste da Índia. Talvez você já ouviu falar na Caxemira. É um lugar bem perigoso, uma disputa entre Índia e Paquistão. Ali é um barril de pólvora, qualquer hora some do mapa. Nós estávamos bem abaixo da Caxemira, numa região chamada Himachal Pradesh. E aí começam os nomes estranhos, você já está acostumado comigo. Himachal Pradesh, no Himalaia indiano, na borda com o Tibete, divisa indo-tibetana. E ali fomos visitar alguns irmãos, e como está sendo transmitido, eu vou olhar para aquele celular e vou falar, eu estava a passeio na Índia, eu fui a turismo, eu fui novamente saborear aquela gororoba belíssima da Índia, feita com o maior cuidado e higiene, porque eu gosto da Índia. Então foi isso que eu fui fazer naquela região, de acordo com o meu visto de turismo. Dito isso, continuamos o sermão. É importante deixar claro. Então fomos na pérola do Himalaia, numa cidade chamada Shimla. De Shimla para frente, são só 300 quilômetros que você faz ali em 12, 15 horas de carro. Porque não tem reta, não tem plano, não tem reta, enfim. E ali fomos visitar alguns amigos que creem no mesmo Pai, no mesmo Filho, e estivemos num lugar chamado Recompeu, nos Himalaias indianos, ali com os nossos amigos e irmãos. E quem esteve conosco foi um de nossos alunos, pastor AJ, e ele estava com sua filhinha no colo. Em 2019, o filho de AJ, ele estava nadando ali no rio, que ficava bem embaixo, no pé da montanha, o rio que fica abaixo da gente, abaixo ali da igreja. E em 2019, ali nadando com alguns amigos, Ashish, de 17 anos, infelizmente se afogou e veio a falecer, filho do pastor. E quando avisaram o pastor e sua esposa, eles foram até o rio, o corpo de Ashish estava lá, mas a comunidade inteira já estava naquele lugar, a polícia, e não permitiram que a família retirasse o corpo de Ashish, que estava ali boiando morto. E não somente isso, estabeleceram uma multa de 10 mil rúpias. Não muito para nós no Ocidente, $100, mas para eles é muita coisa, para quem vive nas montanhas geladas do Himalaia, na divisa indo-tibetana. Por quê? Porque eles eram cristãos, e ali existe um ódio para conosco, para quem ama Jesus Cristo e serve a Jesus Cristo. E mandaram AJ e sua esposa para casa, para passarem o luto sozinhos, para sofrerem sozinhos. Você quer ir orar com eles? 10 mil rúpias de multa. Então eles sofreram sozinhos a morte de Ashish, de apenas 17 anos. Mas agora eu pude vê-los, agora com a filhinha que eles adotaram, e a família estava feliz. E a Jota nos contava que sofreram muito, mas eles se agarraram em Jesus Cristo. Porque não há outro que pode lhe dar uma mega fé, uma fé que aguente o arroxo, que não te faz amarelar. É só Jesus Cristo. Eles sofreram o luto e a morte de Ashish sozinhos, mas agarrados em Jesus Cristo. Eles não abandonaram a sua fé. Uma mega fé. Isso é um exemplo para nós. Talvez diferente da realidade que vivemos hoje. Mas se não for Jesus Cristo nessas horas, não há quem possa lhe sustentar. O texto de hoje vai contar também uma história para nós, de uma mulher, a mulher cananeia ou libanesa, uma mulher com uma mega fé. Abra a Escritura, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 24. Mateus
capítulo 15, a partir do versículo 24. Eu vou ler a escritura para vocês. Da outra vez eu comentei isso, eu sempre gosto de reiterar, deixa a sua Bíblia aberta. Tem muita coisa aqui nesse texto, ou ligada, para você não perder os detalhes. Mateus capítulo 15, a partir do versículo, 21, 24 é quando começa essa história em Marcos capítulo 7. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Talvez você tenha um título aí na sua Bíblia também que foi dado. A mulher cananeia. E assim esse é o tema da mensagem. A escritura diz o seguinte: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Que Deus nos abençoe com sua graça e poder agora, para expormos esse texto. Meu irmão, o pastor Sami já me disse que hoje não tem escola bíblica. Eu só venho aqui a cada 5 meses. Esse texto aqui eu dividi em 9 partes. 9. Ah, mas sermão presbiteriano tem 3. Hoje é 3 vezes 3. 9. Então, lacra a porta, você só sai daqui quando eu terminar de pregar, porque são 9 partes. Porque quem dita o ritmo não é o pregador, é o texto. E o texto diz o seguinte, versículo 21, qual o contexto? Versículo 22, a mulher cananeia aparece e fala pela primeira vez. Versículo 23, Jesus não fala nada. Versículo 23 ainda, os discípulos falam. Versículo 24, agora a mulher vai falar pela segunda vez. Jesus vai responder pela primeira vez. Versículo 25, a mulher vai falar agora pela segunda vez. Versículo 26, agora lá vem Jesus falando de novo. Versículo 27, é a mulher que fala pela última vez. E versículo 28, Jesus passa a régua, fecha caixão e sacramenta a mulher, que grande fé você tem. Então são 9 partes. E nós vamos uma por uma. Versículo 21, nós precisamos de um contexto. É muito importante isso aqui. Porque a gente precisa saber onde Jesus estava, para onde ele estava indo, quem está presente nessa narrativa bíblica, nessa história de Jesus, os discípulos da mulher cananeia, lá numa terra que hoje, se você olhasse no Google Maps, seria o Líbano. Mas vamos lá, por partes. Versículo 21 está escrito, saindo dali. Dali da onde? Se você for para o capítulo anterior, capítulo 14, lá no versículo 34, está escrito que Jesus estava na terra de Genezaré. Onde fica Genezaré? Genezaré fica perto do mar da Galileia, dentro do território de Israel, abaixo de Cafarnaum e acima de Magdala. Então é ali que está Genezaré. Então, no versículo 21 está escrito, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Onde ficava Tiro e Sidom? Precisamos do apoio de Marcos capítulo 7, aí sim, a partir do versículo 24 até o 30. Porque Tiro e Sidom, Jesus foi em direção noroeste. Se a gente fala isso nos Estados Unidos é fácil, né? Nordeste, noroeste. Você fala isso no Brasil, o povo se perde. Não sabe sul, norte, mas enfim. Jesus foi sentido noroeste, sentido hoje Líbano. Então Jesus sai do território de Israel e vai para a minha terra. Porque minha mãe e, consequente, o Maurício, descendentes de libaneses. Olha o tamanho do meu nariz, irmão. Então ela foi para a minha terra. Por isso a mulher cananeia é uma mulher libanesa.
É minha parente. Então nós estamos falando da minha parente, irmão. Nós temos aqui o mesmo sangue. Porque essa região é a região sírio-fenícia. Tiro e Sidom, cidades. Fenícia, uma região um pouco maior. Síria, uma região maior ainda dominado por, na época, 2000 anos atrás, por Roma. Isso aqui era Império Romano. Por isso uma região sírio-fenícia, porque talvez você vá ouvir o nome dessa mulher por aí, mulher sírio-fenícia, mulher cananeia, mulher libanesa, parente do Maurício. É a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa, uma mulher estrangeira. Então Jesus sai de perto do mar da Galileia e Jesus vai para Tiro e Sidom, perto da praia. Aí você vai pensar, Jesus gostava de praia, hein? Porque ele sai da praia, vai para a praia. Interessante. Tem nada a ver isso aqui com o assunto. Não é o texto, não é o que o texto está falando. É só para a gente se localizar. Então ele sai com seus discípulos, isso aqui é muito importante, para fora do território de Israel. Porque essa mulher, ela não é judia, ela é uma mulher estrangeira. Marcos também vai falar isso para nós. Ela é uma mulher estrangeira. Aí você já começa a pensar, o que Jesus estava fazendo lá? É interessante que o outro evangelista, Marcos, ele vai narrar para a gente que Jesus foi para uma casa porque ele queria sossego. Isso aqui é muito interessante. Então agora já sabemos onde Jesus estava, para onde ele foi. Jesus foi sentido noroeste, ele sai do mar da Galileia, vai para Tiro e Sidom, lá na região do Líbano. E aí então agora, a partir do versículo 22, entendendo todo esse contexto, a mulher libanesa cananeia, ela entra em cena. Versículo 22. O que está acontecendo aqui? A mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, ela era daquela região, ela clamava. Irmão, não é que ela estava falando, ela estava clamando. O negócio é tenso. E o que ela diz? Agora, no versículo 22, nós podemos dividir a fala dela, o clamor dela, em 4 partes. Ela diz, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí agora ela dá a razão. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Vamos quebrar em 4 partes esse versículo. Em primeiro lugar, ela diz, Senhor. O evangelista Marcos, ele vai dizer que ela se ajoelha diante de Jesus para falar. Como assim uma mulher cananeia? E por que o nome Cananeia? Por causa dos cananeus, o povo que habitava a terra, quando Abrão, anos e anos antes, chegou na região. É tipo assim, essa mulher é inimiga para o povo de Israel. Então uma mulher cananeia, ela vai chegar diante de Jesus e vai dizer, Senhor. Porque só vai falar Senhor quem crê, irmão. Não tem como falar Senhor genuinamente quem não crê. Onde está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. É somente pelo Espírito Santo de Deus. Seja isso antes da morte e ressurreição, seja agora, num período pós-morte e ressurreição, não tem como crer se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então essa mulher está dizendo, Senhor, é um símbolo de humildade, é uma atitude humilde diante do Criador, do Deus encarnado, Jesus Cristo. Já fica a dica para o irmão. Se você tem uma necessidade, irmão, não chega sapateando na igreja dizendo, eu declaro, eu proclamo, é o ano da abundância, cai fora disso. Você chega dizendo, Senhor, é com humildade que nós nos aproximamos dele. E o que ela diz? Para o Senhor, filho de Davi. Espera aí, minha senhora. Agora vamos com calma. Porque a senhora já chamou Jesus Cristo de Senhor. E nem judia a senhora é. E agora a senhora manda um termo messiânico para ele. Onde que a senhora ouviu um negócio desse? A senhora mora no Líbano. A senhora está fora do território de Israel. E a senhora manda na veia, filho de Davi. Termo messiânico. Meu irmão, olha só. Em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 a 16,
o nosso Deus faz uma aliança com Davi. E ali, nessa aliança, nesse pacto, o Senhor promete um trono eterno e um herdeiro para esse trono, um trono que não teria fim. Pula a história um pouco para frente, agora 2000 anos atrás, mais ou menos nesse período. Antes de Jesus nascer, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 31, 32, um anjo aparece a Maria, mãe de Jesus, e diz para ela: a senhora vai ficar grávida. E a senhora vai dar à luz a um filho. E o seu filho vai chamar Jesus, filho de Davi. Mas peraí, ele não era filho de José? É, irmão, é da descendência de Davi. Ou seja, Jesus Cristo vem para cumprir a profecia, porque ele é o herdeiro desse trono que não vai ter fim. Ou você, há 30 dias atrás, cravado 30 dias atrás, dia 25 de dezembro, não estava recitando Isaías. Um filho se nasceu, um menino se nos deu, e o trono, o governo está sobre os seus ombros. Aí vem o versículo 7 do capítulo 9, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você estava citando esse texto há 30 dias atrás. É esse homem aqui, irmão, é esse homem aqui, Jesus Cristo, o herdeiro do trono. Mas como que essa mulher ficou sabendo disso? Como? Irmão, não sabemos. Não adianta cavucar aqui que a gente não sabe. A gente só sabe que a notícia chegou, porque quando nós anunciamos o Evangelho, a notícia chega. Existe uma frase no meio missionário que eu vivo. Dizem que é um ditado congolês, do Congo, mas a gente, na verdade, nem sabe de onde é, só que a gente fica repetindo. É assim: o homem que toca o tambor não sabe até onde o som vai chegar. É porque as tribos no Congo, elas se comunicavam através do som do tambor, por isso. E é realmente o que está acontecendo aqui. O Evangelho estava sendo proclamado nas cidades e vilarejos, de acordo com o capítulo 9, a partir do versículo 35 de Mateus, lá entre os judeus, e reverberou lá entre o meu povo no Líbano, para a glória do nosso Senhor. Então fica aqui uma lição para a gente prega o Evangelho, mas é Jesus que traz o peixe de todos os lugares, conforme a sua vontade, irmão. Nossa função é vai, fala, deixa que ele faz o resto, como está acontecendo aqui. O som chegou lá no Líbano, mas essa mulher diz também: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Espera um pouquinho, mas não é a filha dela que está endemoniada? Como que ela diz tem compaixão de mim? Isso aqui é coisa que só pai vai entender, pai e mãe. Mexeu com os nossos filhos, mexeu com a gente. Não tem como. Ela estava pedindo porque ela estava sofrendo. Ela tem uma filha endemoniada e ela chega para o mestre, para o herdeiro do trono, para o Senhor do universo, e ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela não diz tem compaixão da minha filha, tem compaixão de mim, da minha causa. Porque a minha filha está assim, então eu choro, eu sofro, isso dói em mim. Só pai e mãe entender um negócio desse. Talvez quando você crescer e for também pai e mãe, você vai entender esse negócio. A gente sofre, irmão. Dói na gente. E tem hora filho rebelde e bicudo com pai e mãe. Não entende esse negócio. Mas a gente sofre. Isso dói na gente. É um coração batendo fora do corpo. Geralmente falo isso para as mães, né? Não tem jeito. É uma filha endemoniada e a mãe indo até Jesus, chorando por sua filha. E o que tinha acontecido com sua filha? Ela estava horrivelmente endemoniada. E eu acho interessante esse detalhe no texto, que Mateus escreve para a gente, horrivelmente. É só para enfatizar que o bicho estava pegando. Porque não tem demônio menos horrível e mais horrível. Isso aqui é uma ênfase do texto para dizer que a situação era ruim. Você já viu um endemoniado? Ah, não, eu sou presbiteriano, eu não creio nessas coisas. Até pipocar um na sua frente. Não vai sair ligando para pastor Sami. Em nome de Jesus, você expulsa, irmão. Porque isso acontece. O último comigo, eu me lembro, foi lá no Nepal. Eu estava dando aula, apareceu um aluno do nada.
Eu me lembro como se fosse hoje. Ele sentou na primeira cadeira, ele estava com tênis amarelo, calça amarela, só aí você já acha que ele está endemoniado, porque não tem lógica. Ele sentou todo relaxado e ficava rindo da minha cara o tempo inteiro. Na hora do intervalo ele veio conversar comigo. E aí no meio da conversa, aí pensa numa língua que enrolou igual cobra. E aí foi interessante, um jovem pastor presbiteriano do meu lado já estendeu a mão, fechou o olho e começou a orar. Eu cutuquei ele. Falei, abre esse olho, irmão. Abre o olho, cerra o punho, porque aqui é guerra. Se o capeta resolver bater no você aqui, você tem que tomar cuidado. É oração, irmão. Mas enfim, com a graça de Deus ali, o negócio seguiu. Entendeu? Mas é o que estava acontecendo, não tem coisa boa não. Então, o demônio tinha tomado a filha daquela mulher. E a causa era dela. Porque mexeu com nossos filhos, mexeu conosco. E ela foi até a fonte. Quem era a fonte? Jesus Cristo. Porque lembre-se, irmão, esse texto não é sobre a mulher cananeia. É sobre quem é a fonte da fé. Jesus Cristo, o filho de Davi. Não se engane, a história não é sobre nós, é sobre ele. Agora chegou a hora de Jesus. Versículo de número 23. O homem mais amoroso da face da terra. O homem mais misericordioso. Aquela mulher chegando até ele, como diz Marcos, se ajoelhando. Ela já com a teologia afiada. E ela chega até Jesus, tem misericórdia de mim. E você sabe como que Jesus respondeu, irmão? Se calando. Jesus não respondeu. Está aqui no versículo 23. Não lhe respondeu palavra. Como assim, Jesus? Olha a dor dessa senhora. E o senhor ficou quieto. Irmão, isso aqui é uma das lições mais poderosas desse texto. Sabe por quê? Porque não é do jeito que a gente quer. Não é na nossa hora. É na hora do Senhor. Não adianta você chegar sapateando diante dele e declarar, você não declara coisa nenhuma. É soberania pura. Eu tomei uma dessa agora no ano passado. Logo depois daqui, que eu estive com vocês, eu fui direto daqui para um país chamado Burkina Faso. Eu me lembro que eu até perguntei na época se alguém já tinha ouvido falar, mas agora você já ouviu e vai continuar ouvindo. Burkina Faso. Saí daqui de Orlando e fui direto para lá. E antes de iniciarmos o seminário, nós estivemos num vilarejo, onde estamos desenvolvendo um trabalho. Já existem pessoas convertidas e agora vamos para a plantação da igreja, dentro de uma etnia chamada Fulani. Vocês já ouviram a história. E esse vilarejo se chama, não é língua estranha, Banaquelendagá. Se você falar 10 vezes rápido, aí vai enrolar sua língua mesmo. Banaquelendagá significa morte na panela, em Fulfulde, língua local. Mas com a graça de Deus a igreja está caminhando ali, pessoas convertidas, por enquanto a igreja é debaixo da árvore mesmo. Porque a igreja não é templo, é gente. Dali nós fomos para um outro vilarejo. Por quê? Nesse outro vilarejo, 100% islâmico. 100% islâmico. E a gente embrenhado no meio do mato, com o carro do missionário. Irmão, eu estou falando de Burkina Faso. Eu não estou falando na I4 Tampa Orlando. Burkina Faso, você entra no meio do mato, você vai ver, natural, não se assuste com isso, minha família já está acostumada a ouvir, jihadista. Aí eu passei por alguns AK-47 de pendurado nas costas e os caras de moto. Isso é normal. E a gente no meio do mato, procurando um outro vilarejo chamado La Ferme, a fazenda, em francês. Por quê? Nesse vilarejo, o chefe islâmico do vilarejo estava com uma mulher, com a esposa dele, com um problema na vista, quase ficando cega. E então ficou sabendo de um brasileiro e ele ficou interessado no brasileiro que podia pagar R$1.000 para ela fazer uma cirurgia. E é por isso que chegou nos crentes brasileiros e abriu as portas para a gente, oportunidade do céu. E aí vai eu com ele dentro do carro até esse vilarejo, no meio do mato, num atoleiro só. O carro atolou, chegamos a pé, mas no carro, irmão. No carro eu estava orando, porque eu falei, mano, vamos orar, porque nós vamos chegar lá agora, a gente cheio de Bíblia em áudio, com placa solar, nós vamos distribuir Bíblia, nós vamos orar por aquela senhora, nós vamos pregar o Evangelho. Então, dentro do carro, pastor Sami, você precisava ver minha oração, irmão. Para pentecostal nenhum botar defeito. Aquela oração de crente, irmão, mas aquela oração que faz presbiteriano arrepiar.
E eu orando, Senhor, cura aquela senhora, e converte gente hoje aqui para a tua glória, e faz o povo ouvir a Bíblia, e traz gente aqui, Senhor, nós queremos ver uma igreja, nós queremos ver salvação, irmão. O carro até chacoalhava. Chegamos lá, junto o povo, demos a Bíblia, e aí vai eu orar com aquela senhora, e pior que tem uma foto. E aí eu me ajoelhei, peguei na mão dela, orei por ela, fiz uma oração em português com tradução para o Fufude. Irmão, aquela oração crendo. Na hora que eu abri o olho, eu olhei para a face daquela mulher. Ela continuava ruim da vista. Não foi curada, não converteu naquele dia, só agradeceu a oração. Sabe por quê? Porque não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Isso foi em setembro. Dia 26 de novembro, 2 meses depois. 2 meses depois. Eu recebo um vídeo dos obreiros que agora estão trabalhando naquele vilarejo de La Ferme. E eu vejo um testemunho dessa senhora. Ela testemunhando, ainda com o olho ruim, que ela teve um sonho com Jesus Cristo. E Jesus Cristo apareceu àquela senhora islâmica. E ela estava agradecendo ao Jesus misericordioso que tem compaixão dela. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no tempo da mulher cananeia, é no tempo do Senhor. O que tem no teu coração hoje? Talvez você está gritando por dentro. Eu não consigo te enxergar aqui e passar um raio-x. Deus faz. Deus pode. Como que você está? Talvez você está agoniado com alguma coisa. Olha a grande lição. Jesus não respondeu. Porque talvez agora a resposta hoje para você seja não. Seja espere, aguarde. Porque a vontade dele é perfeita, soberana. Ele não falha. Nós falhamos. Então confia. Eu aprendi essa lição ano passado. Novamente. Hashtag, fica a dica. Versículo 23. E aí vem os discípulos agora. Olha o grau dos discípulos. Então, ainda no versículo 23, os discípulos aproximando-se disseram: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Meu irmão, não taca pedra nos discípulos, não. Não taca, não. Porque eles também estavam em fase de aprendizado. Eles viram uma mulher cananeia, antiga inimiga, e agora eles chegam para Jesus, porque Jesus parecia que queria sossego, mas Jesus não tem estratégia errada, não tem geografia perdida, Jesus estava lá por causa dela, e isso é uma lição para os discípulos, que eles teriam que aprender, e não somente os discípulos. Existe aqui uma lição ainda mais profunda, porque no versículo 8 do mesmo capítulo, que é um texto chave para destravarmos o que está acontecendo aqui, Jesus estava sendo confrontado por um bando de judeu, e aí Jesus diz para eles, versículo 8 do mesmo capítulo: vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus cita para eles Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque esse povo estava falando com a boca, mas o coração estava longe. E agora vem uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira, uma mulher de outro povo, com uma fé mega, com uma fé possante, crendo no Senhor do universo, no Filho de Davi. E os discípulos precisavam aprender isso. Porque fé não é só aquilo que a gente fala, é crer com o coração. Eles precisavam aprender, não é para mandar ninguém embora, não, irmão. Não rejeita ninguém, não. Mas agora, finalmente, chegou a hora de Jesus falar. Versículo 24. E Jesus diz o seguinte: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como assim, Jesus? Tem uma senhora gritando, tem discípulo querendo mandar essa senhora embora, tocando ela dali igual cachorro. E aí vem o Senhor agora e fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Veja, irmão,
Jesus não está ignorando aquela mulher. Jesus está atestando a sua missão, porque tudo acontece no tempo dele. No tempo dele. Jesus está confirmando para quem ele veio primariamente. Foi o texto que nós pregamos há 5 meses atrás. Atos capítulo 1, versículo 8. Ou seja, a base de Atos 1:8 é Isaías 49:6. O que está escrito lá, 700 anos antes de Jesus. É muito pouco para o servo restaurar as tribos de Jacó e trazer o remanescente de Israel, judeu e samaritano. Farei também que ele seja luz para os gentios, para que a minha salvação alcance os confins da terra. É o que Jesus está atestando. Eu vim para salvar e buscar o perdido. Lucas 19:10. Esse perdido é da casa de Israel. Mas aí eu vou ascender aos céus. E aí eu vou enviar a minha igreja no meu poder para comunicar o evangelho a todo tipo de gente. Então Jesus dá essa missão a quem? A gente. Por isso ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Hoje, no tempo que nós vivemos, em todos os lugares, ao mesmo tempo, a todo tipo de gente, simultaneamente, para a glória do nosso Senhor. Mas o que Jesus diz aqui é: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu, depois, do brasileiro lá em Tampa. O que Jesus está fazendo aqui é atestando a sua missão. Atestando para quem ele veio e o que ele está fazendo. Jesus está focado. Versículo 25. Veja, Jesus não está ignorando aquela mulher. O que Jesus está fazendo é mostrar a todos, a ela, aos seus discípulos, a todos, que ele está focado na sua missão. E tudo vai acontecer no seu devido tempo. Tem hora que ele se cala, tem hora que ele não se cala. Então aquela mulher agora responde. Ela, porém, versículo 25, veio e o adorou, e disse: Senhor, me ajude. Que fé é essa dessa mulher, meu irmão? Jesus acabou de dizer no versículo 24, que ele não veio senão as ovelhas perdidas de Israel, e aquela mulher, mesmo ouvindo isso, é porque a causa dela era pesada, e ela diz novamente: me ajude. Porque eu reitero, mexeu com nossos filhos, mexeu com a gente. A dor do nosso filho é a nossa dor. E ela vem e o adora, reconhecendo quem Jesus era. Meu irmão, a gente não pode perder tempo. Em novembro do ano passado, no início do mês de novembro, nós perdemos um pastor presbiteriano, amigo e missionário, pastor Márcio Schmidel. Trabalhávamos juntos, servíamos no mesmo propósito, na capacitação do nativo ao redor do mundo. Eu tinha estado com ele em outubro, 30 dias antes dele falecer, 15 dias antes dele ir para a UTI. E nós perdemos o pastor Márcio. E eu assisti online o culto fúnebre, porque o Márcio era muito conhecido. E o culto fúnebre aconteceu na igreja presbiteriana de Cascavel. E em certo momento do culto, quem tomou a palavra foi sua filha mais velha. E ela então diz um poema para todos. E esse poema mexe com a gente. Porque ela, olhando para o caixão de seu pai, ela diz o seguinte: eu estive longe de você. Eu fui rebelde contra o Senhor. Eu me afastei da minha família e do Evangelho de Jesus. Mas você nunca desistiu de mim. Você, como pai, você foi atrás de mim. Mesmo quando eu estava longe. Mas agora, o tempo perdido não volta mais. Acabou. Ela olhando para aquele caixão. Márcio nunca tinha desistido de sua filha, mesmo ela longe, rebelde contra ele, sua esposa e contra o Evangelho. Porque pais são assim. É o que essa mulher está fazendo. Senhor,
tem misericórdia de mim. Ela está clamando por sua filha. Versículo 26, Jesus agora vai responder pela segunda vez. E é muito interessante o jeito que Jesus responde, porque ele diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Basicamente, as duas primeiras falas de Jesus são paralelas. O que ele está fazendo agora é ele está ilustrando aquilo que ele já disse, que ele não veio senão para as ovelhas perdidas de Israel, e agora ele usa uma ilustração. Ele está falando no versículo 26, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Meu irmão, cachorrinho aqui não é pet, igual nós temos hoje, que dorme na sua cama. 2000 anos atrás, cachorro era um bicho selvagem, não tinha nenhum cachorrinho dormindo na sua cama, nem se levando para dar banho, é outra coisa. E rotineiramente os judeus chamavam os gentios de cachorros. Mas aqui Jesus suaviza o negócio, ele diz cachorrinhos, porque ele já está dizendo, eu tenho um foco, eu tenho uma missão. Jesus não está ignorando aquela mulher, de forma alguma, de forma alguma. Mas Jesus está atestando que ainda era hora de focar nos judeus. João capítulo 1, a partir do versículo 11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que não rejeitaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que creem em Jesus Cristo. E Jesus está atestando isso. Não era a hora. Jesus não está sendo estúpido, Jesus não está sendo sarcástico, ele só está atestando a sua missão. Não temos tempo a perder, da mesma forma que nós hoje não temos tempo a perder. Façamos como Jesus, foco. E o foco é, pregue o evangelho e façam discípulos de todas as nações. Não perca o foco. Agora, versículo 27. Jesus acabou de falar de cachorrinho para aquela mulher. Veja o versículo 27, como essa mulher reage para Jesus. E ela chama Jesus de fascista, racista, flamenguista, tudo nome ruim. Ó, versículo 27. Não, ela não fala isso, não. Ela diz, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela entendeu o quê? Que migalhas com Cristo valem mais do que um banquete sem Ele. E o mundo precisa entender isso também. Jesus mesmo já tinha dito no Sermão do Monte, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. É o que essa mulher entendeu. Contentamento, grava essa palavra, irmão, inculca isso na sua cabeça. Contentamento, migalhas com Cristo, infinitamente melhor do que um banquete sem Ele. É o que essa senhora entendeu. Me leva a lembrar de um texto muito erroneamente utilizado, que é Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Mas espera aí, qual que é o contexto desse negócio? O contexto começa ali mais especificamente no 11. Quando Paulo diz, eu sei viver na pobreza e na riqueza. Eu sei viver com comida e sem comida. Eu sei viver na abundância e na escassez. Por isso, porque eu estou feliz e contente em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. É contentamento. E aqui está essa lição para nós. Contentamento. Contente-se, meu irmão. Na oração do Pai Nosso está escrito também lá no Sermão do Monte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor vai nos dar o que é necessário. Mas tem irmãozinho pedindo, Senhor, desce uma padaria aqui em casa. Não é assim a sua oração, irmão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é contentamento. É o que essa senhora aqui mostra para nós. Por fim, versículo 28. Agora Jesus passa a régua.
E Jesus exclama, porque tem um ponto de exclamação aqui também. Mulher, que grande fé você tem. Grande, no original, é mega. Mega fé. Mega fé da mulher cananeia. Mas só que não é somente em tamanho esta palavrinha de grandeza, não, é de qualidade. É uma fé de qualidade, é fé robusta, é fé genuína, diferente do contraste do versículo 8. Tem gente falando que me adora, tem gente vindo na igreja todo domingo, tem gente brincando de ser crente, mas o seu coração está longe de mim, desonra-me com suas ações, mas está falando que crê, mas está me desonrando. Mas aí vem essa mulher, uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, libanesa, e Jesus olha para ela e diz: que mega fé você tem. Mega fé. E então o que acontece? Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, aquela menininha que estava horrivelmente endemoniada, ela foi curada, para a glória do nosso Senhor. E aqui nós temos uma grande lição novamente para nós. Porque, irmão, veja o versículo 22, aquela mulher está clamando por Jesus, primeira vez. Veja agora no versículo 25, aquela mulher clama Jesus pela segunda vez. Veja no versículo 27, aquela mulher clama Jesus pela terceira vez. Então, o que acontece quando nós clamamos por 3 vezes ao Senhor? É o que o texto nos diz, versículo 22, versículo 25, versículo 27. Todas as vezes que clamarmos ao Senhor, por 3 vezes, e de forma genuína, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos atender. Amém, meu irmão? Amém não. Porque teve um cara na Escritura que por 3 vezes clamou ao Senhor: afasta de mim, afasta de mim, afasta de mim. E o Senhor não lhe retirou o espinho na carne. Não é porque estamos clamando que a força da nossa oração vai transformar a vontade soberana do Senhor. Muito cuidado com esse tipo de teologia, irmão, porque a vitória está em Cristo e não na quantidade de vezes que clamamos. Você assistiu a virada de ano? Porque tinha gente que estava na igreja. Eu, por exemplo, 10 horas da noite já estava dormindo, porque eu durmo cedo. Mas aí fui ouvir a minha família falando. A virada de ano de um monte de igreja. Teve show até lá em Itaquera, a nossa Arena Corinthians. E aí os caras clamando: é o ano da abundância, é o ano da vitória, clame ao Senhor. De repente vinha um código de Pix. Ou aqui nos Estados Unidos vinha um Zelle. Oferta que a vitória é tua. Não, irmão. Tem dia Jesus se cala. Tem dia Jesus fala. Tem dia Jesus dá a vitória. É conforme a ação soberana dele. É no tempo dele. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, Jesus disse àquele homem que tinha clamado por 3 vezes para tirar o espinho na carne dele: a minha graça, ela te basta, para a glória do nosso Senhor. Meus irmãos, aqui estão as 9 partes do texto, que você tinha assustado, achou que nem ia almoçar em casa hoje. Mas essa é uma narrativa para nós, onde nós aprendemos com a mega fé dessa senhora, que buscou a fonte, o autor e consumador da fé de Hebreus capítulo 12, aquele que é o pioneiro da fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Como é que está teu coração hoje? Aos pés da cruz é o único lugar que você tem que estar. Eu finalizo citando uma música. Talvez você já ouviu a história dessa música 200 vezes, não tem problema. Hoje vai ouvir mais uma vez. Em 22 de novembro de 1873. Pois é, tem 150 anos essa história. Um advogado de Chicago chamado Horatio Spafford, Horácio em português. Ele então resolve ir ao Reino Unido. Ele e sua esposa Ana,
e suas 4 filhinhas, de 11, 9, 7 e 2 anos de idade. N, Meg, Bessie e Taneira. 4 filhinhas. Só que de última hora, Horácio não pôde ir. E enviou Ana com as 4 meninas de navio para chegar em Cardiff, no Reino Unido. Pois bem, a história diz que esse navio se chocou com outro. E as 4 menininhas morreram. As 4. Em 1873. E então, quando chega a Cardiff, Ana manda uma mensagem ao seu marido, advogado em Chicago, presbiteriano. E lá estava escrito em inglês: saved alone. Apenas eu me salvei. Horácio tinha perdido suas 4 filhas. E então ele pega um navio para encontrar-se com Ana no Reino Unido. E diz a história que ele pergunta ao comandante onde tinha sido o naufrágio. E ele então compõe uma das músicas mais belas da história do cristianismo, na minha opinião. E uma das estrofes dessa música diz: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Essa música é o espelho desse texto. Aquela mulher estava feliz com Jesus Cristo. Apesar da sua filhinha estar endemoniada, ela estava feliz com Jesus Cristo. Horácio estava feliz com Jesus Cristo em 1873. AJ estava feliz com Jesus Cristo em Recompeio, na Índia, olhando o corpo de seu filho boiando, morto, naquele rio. E nós estamos felizes com Jesus Cristo? Você tem tido uma mega fé? Se não, irmão, vá até a fonte. Abre teu coração para Ele nessa manhã. Um jeito de dizer: fala, confessa, conta para Ele. A fonte é Jesus, o autor e consumador da fé. Queria que você curvasse a sua cabeça agora, por favor. Nós vamos orar. Eu gostaria que nesse momento você orasse onde você está. E fala para Ele aquilo que está apertando o teu coração, aquilo que está sangrando. Como é que está hoje de manhã? Como é que foi a semana? Talvez você está com medo da segunda-feira amanhã. Seja no emprego, seja dentro de casa, seja uma falta de recurso, seja problema com seu filho, problema com sua mãe ou pai. O que está acontecendo? Conta para Ele, e somente para Ele, meu irmão. Não há outro, conta para Ele. Porque o mesmo Cristo que atendeu a oração, o pedido daquela senhora há 2000 anos atrás, na região de Tiro e Sidom, é o mesmo Cristo que está vivo, e conforme Romanos capítulo 8, intercede por nós. Ele é a fonte. Vá direto à fonte. Hebreus 10 diz que o véu foi rasgado por causa de sua obra redentora. E hoje nós temos acesso a Ele, a fonte. Então busque nele, Cristo. Senhor, diante do Teu altar nos prostramos. Diante de Jesus, o Cristo, nós nos prostramos agora. E clamamos ao Senhor por nossas vidas, por nossas famílias, pelas nossas necessidades, e queremos confiar em Ti. Dê a nós hoje de manhã uma mega fé, uma fé de qualidade,
uma fé pronta para enfrentar o maligno, o dia mau, o dia bom. Dá-nos uma fé, como diria meu irmão Sami, até o tutano, Senhor. É para a tua honra e para a tua glória. E eu clamo pelos meus irmãos agora. Atende a oração do teu povo, seja dizendo sim, seja dizendo não, seja dizendo espere, mas atende. Ouve a oração do teu povo, e dos altos céus estende a tua mão sobre cada um dos meus irmãos aqui hoje, Senhor. Traz conforto, traz paz, traz segurança, enxuga cada lágrima de seus olhos. Que eles sintam hoje uma confiança absurda no Senhor, porque o Senhor está forjando neles, assim como forjou na mulher cananeia, assim como forjou nos discípulos, uma mega fé. É o que te pedimos, para a tua honra, para a tua glória, e sempre para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Meus irmãos.